Eu fiz um vídeo aqui, mais ou menos um mês atrás, onde eu dizia, o Bolsonaro está derretendo, ele vai se isolar cada vez mais, ele talvez vá radicalizar e o Bolsonaro pode sair do PSL. Tudo aconteceu mais rápido do que eu imaginava, o Bolsonaro realmente está para sair do PSL, a briga está generalizada, ele só ainda não saiu por um motivo que eu já vou contar e vou falar como é que está a briga na direita, o que a gente pode esperar disso. Mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, inscreva-se no canal. Inscrever no canal é um ato de resistência, aqui a gente faz oposição todos os dias. Curtiu o vídeo? Curta o vídeo, é um ato de resistência. Assistir até o final é um ato de resistência, porque essas coisas fazem com que o YouTube mostre para mais gente o vídeo e assim a gente faz oposição juntos. E também, se puder, deixe o seu comentário em qualquer momento do vídeo. Viu alguma coisa que lhe apetece comentar, que você queira comentar? Comente, ajuda muito, muito mesmo. Então, se não for inscrito, inscreva-se. Agora vamos falar sobre a guerra na direita, a guerra Bolsonaro versus PSL e Rodrigo Maia e o PSDB correndo ali por fora, a direita está em pé de guerra. A guerra do Bolsonaro e do PSL, como eu falei aqui antes, é uma guerra que tem uma cifra, é uma guerra bilionária, uma guerra que vale R$500 bilhão, que é o dinheiro do fundo partidário do ano que vem. Tudo começou porque o Bolsonaro quer administrar esse dinheiro. O Bolsonaro entende que ele é quem fez o PSL, que era um partido que não tinha nenhum deputado, que não tinha quase nenhum vereador, que não tinha prefeito, que não tinha governador, virar um dos maiores partidos do país. Então o Bolsonaro disse, eu tenho que administrar esse dinheiro do fundo partidário e não você, Luciano Bivar. Luciano Bivar é o presidente do PSL. E o Luciano Bivar, que é presidente do PSL faz tanto tempo, ele quer que ele administre esse dinheiro do fundo partidário. E o Bolsonaro ficaria com uma cifra pequenininha. O Bolsonaro não quer. E é isso. O Bolsonaro ainda não saiu do PSL por conta de... Ele se reuniu com advogados e ele descobriu, uma péssima descoberta para ele, que ele não pode levar os deputados, cerca de 15, 20 deputados bolsonaristas, para outro partido, porque não há nenhuma prerrogativa para que eles mudem de partido sem que eles percam o mandato ou para que eles mudem de partido se conseguirem manter o mandato para que eles levem o dinheiro do fundo partidário. Cada deputado vale mais ou menos R$3.400.000 para o fundo partidário e para o fundo eleitoral do ano que vem. Então é muita grana. 20 deputados, faz as contas assim rapidamente, são 60 e poucos milhões de reais. É muita grana. Se o Bolsonaro conseguir levar mais deputado, mais senadores, tem um filho dele que é senador, é mais e mais e mais dinheiro. O Bolsonaro quer administrar toda essa fortuna. Aí começa a guerra entre Bolsonaro e PSL. Só que o maior problema aí é que uma grande ala do PSL foi realmente enganada. Tem gente no PSL, o Alexandre Frota é um exemplo, mas tem outro, que realmente acharam que o Bolsonaro era honesto, que ele não era corrupto, ou que mesmo se ele fosse um pouco corrupto, se ele fizesse uma ou outra coisa imoral, que ele ia tentar acabar com a corrupção no país, que não ia ter mamata no governo dele. Aí chegou o Bolsonaro e ele fez o quê? O oposto, o extremo oposto. Toda e qualquer investigação contra ele, contra a família dele ou contra aliados dele, ele tenta abafar. E é isso. E agora fica claro que ele só não tentou abafar a investigação do Laranjal do PSL porque ele quer atirar no PSL. Ele vai usar essa investigação, ele já usou mandando a Polícia Federal na casa do Luciano Bivar, no caso dos Laranjas, porque ele vai tentar usar essa investigação para tirar os deputados bolsonaristas do PSL e levar o dinheiro do fundo partidário. Eles vão alegar na justiça que eles não sabiam que o PSL usava laranjas, que tinha corrupção, que eles não sabiam de nada disso e que eles querem sair desse partido corrupto. Então o Bolsonaro começou a atirar contra o PSL está atirando contra o Bolsonaro e o Bolsonaro está se isolando. O Bolsonaro perdeu o apoio de quase todos os partidos aliados, só o partido dele mesmo, o 17, o PSL, estava com ele. Só que agora o que acontece? Parte do PSL ontem já começaram a tentar derrubar vetos do Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão mostrando, ó, a gente pode virar oposição. E se o PSL virar oposição, o Bolsonaro tem dias contados no poder, porque ele está caminhando a passos largos para o impeachment ou para a ditadura. Por que ditadura? Porque o Bolsonaro vai tentar radicalizar. Quem acha que é o Bolsonaro que faz a estratégia bolsonarista, da trupe, do clã bolsonarista, está enganado. O estrategista deles se chama Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho é uma anta. Todo mundo sabe que ele é uma anta, um cara burro. O cara acha que a Terra é plana. Esse é o nível de burrice do cara. O cara acha que a Terra é plana, em pleno 2019. Gente, tem dados de mais de 2.000 anos atrás, de que se sabia que a Terra era redonda em alguns lugares do mundo.
E o cara em 2019 não sabe. Com tudo que tem, ele não sabe. E o pior é que tem um ministro do governo, o ministro da Ciência e Tecnologia, que ele era astronauta, era só fazer uma ligação para ele e falar: ô, Marcos Pontes, que é o ministro, a Terra, você foi lá para cima, a Terra é redonda ou não é? Era só perguntar, mas o Olavo de Carvalho é incapaz disso. Então, ele é o estrategista e ele começou agora a mandar os bolsonaristas começarem a pedir por intervenção militar, por ditadura. Eles começaram ontem e hoje a pedir por um AI-5. Quem não sabe, o AI-5 foi o ato institucional número 5, que foi o que fez a ditadura militar virar realmente uma ditadura, para começar a censurar, a bater, a matar, a torturar, tudo. Foi o AI-5. Eles começaram a pedir por isso, eles querem que o Bolsonaro radicalize mesmo. E o Bolsonaro está começando a dar cargos para militares, cargos importantes no governo, em estatais, em todo tipo de... Onde ele pode dar cargo, ele coloca militares. Por quê? Porque ele está comprando o apoio dos militares. Ele sabe que muitos militares são corruptos, que eles são compráveis e são compráveis baratos. É só dar um carguinho, o cara fica ali feliz e vai apoiar o Bolsonaro pelo resto da vida porque ele não quer perder a mamata. Então ele sabe que dando mamata para os militares vão ficar com ele. Agora, o problema do Bolsonaro é ele convencer todo o resto do povo brasileiro, porque ele tem cerca de 25%, 26% de aprovação e os outros 70%, 75% não vão aceitar isso. O Congresso, ontem, o Rodrigo Maia, ontem foi aniversário do Alexandre Frota. Alexandre Frota era do PSL e saiu expulso pelo Bolsonaro numa censura, porque o Bolsonaro, ele falou mal do Bolsonaro e o Bolsonaro mandou, o PSL expulsou o Frota. O Frota foi para o PSDB, levado pelo Rodrigo Maia. Quando o Frota chegou lá, o Rodrigo Maia até chorou com um discurso emocionado do Frota. Olha só a coisa, o Rodrigo Maia quer ser presidente. Sempre lembre-se disso. Quando a gente fala o nome Rodrigo Maia, lembre-se, é uma pessoa que quer ser presidente, custe o que custar, de qualquer jeito. Rodrigo Maia fez uma festa de aniversário para Alexandre Frota. Tinham 60 convidados, fez um churrasco, eles cantaram e tudo, e tinha pessoas do PSL ali, e líderes do Centrão. E essas pessoas do PSL, ninguém pró-Bolsonaro foi convidado. Era só gente anti-Bolsonaro do PSL. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, ele sabe agradar as pessoas, por isso que ele é presidente do Congresso. Porque ele conseguiu, entre 512 e 513 deputados corruptos, ele conseguiu convencer a maioria a votar nele. Como? Fazendo esse tipo de agrado. Ele vai lá, faz um churrasco para um, vai lá, chama outro para conversar, ele dá o que cada um quer. E aí, Rodrigo Maia começa a puxar o PSL para si. Primeiro o Alexandre Frota, que era do PSL, e agora ele começa a abraçar o PSL. Por quê? Aí, vamos ligar outro ponto. CPMI das fake news. A CPI das fake news, CPMI porque é mista, vai pegar o Bolsonaro. Ontem saiu a notícia de que um deputado do PT, o Rui Falcão, ele colocou o requerimento para a convocação do Felipe Martins, que é assessor do Bolsonaro. Eles também têm requerimentos para convocar todo o núcleo bolsonarista, que é esse núcleo que todo mundo sabe, o país inteiro sabe, que eles espalham fake news e que eles espalharam fake news na eleição, assim, a esmo, mamadeira de piroca, kit gay, são apenas alguns dos fake news deles, mas foram milhares e milhares e milhares de fake news. Foi assim que ele ganhou a eleição. O Rodrigo Maia sabe disso, ele armou essa CPI. Essa CPI tem maioria absoluta anti-Bolsonaro, assim, 70% da composição da CPI é anti-Bolsonaro. O Bolsonaro não ganha nada nessa CPI. Todo requerimento contra o Bolsonaro é aprovado. Todo requerimento que os deputados bolsonaristas e senadores bolsonaristas colocam lá é reprovado. Então eles estão ferrados. E ontem o Major Olímpio fez um vídeo dizendo que é a favor da CPI, que só quem tem medo dessa CPI é quem tem culpa no cartório. Isso foi uma direta para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. Então, para a família inteira. O Major Olímpio disse isso pouco tempo depois de ele e o Carlos Bolsonaro se xingarem publicamente no Twitter. Eles se xingaram. O Major Olímpio, ele é líder do PSL no Senado. Ele não é um senadorzinho qualquer. E o Major Olímpio também está ligado naquele caso de Itaipu. Lembram? O caso de Itaipu, para quem não lembra, eles tentaram roubar 800 milhões de reais, 200 milhões de dólares do governo paraguaio. E isso também é desfalcar o Brasil. E quem armou tudo isso foi o assessor do Major Olímpio. O assessor do Major Olímpio esteve no Paraguai, se encontrou com as autoridades paraguaias e ficou sabendo que o Major Olímpio também foi ao Paraguai no dia da assinatura desse contrato de Itaipu.
E também ficou sabendo que um dia antes o Bolsonaro se encontrou com o presidente do Paraguai e com o vice-presidente do Paraguai. Então, a coisa começa a ficar estranha. E fica sabendo também que o Bolsonaro recebeu fora da agenda o assessor do Major Olímpio no Palácio do Planalto. A coisa começa a ficar feia. O Major Olímpio falou isso sobre a CPI das fake news, atacando o Bolsonaro, atacando o governo Bolsonaro. Olha só, líder do PSL atacando o governo Bolsonaro. Quem imaginaria isso? Para quem está desanimado com o Brasil, quem imaginaria em janeiro que em outubro você veria o líder do PSL no Senado atacando o Bolsonaro feio? Aí o Eduardo Bolsonaro respondeu para ele: olha, a próxima vez que o PSOL fizer um requerimento para convocar o seu assessor, o Giordano, para quem não lembra, é o que foi lá assinar o contrato à corrupção de Itaipu. O Eduardo Bolsonaro disse: eu vou deferir e eu vou deixar que ele seja convocado sim. Então o Eduardo Bolsonaro está ameaçando o Major Olímpio num negócio de corrupção em que eles estão juntos. Você vê que os ânimos começam a se exaltar. Essa gente não tem limites. O bolsonarista a gente sabe, eles são ogros, trogloditas, eles não têm limites, ainda mais uns com os outros. Então eles são todos assim, arrogantes ogros, trogloditas, e eles podem começar a falar besteira, como o Major Olímpio ataca o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro responde e diz: ó, o caso de Itaipu a gente vai começar a colocar a público. E o caso de Itaipu também envolve o Bolsonaro, porque ele recebeu esse assessor do Major Olímpio poucos dias antes da assinatura do contrato, fora da agenda no Palácio do Planalto. Mesmo assim, o Eduardo Bolsonaro não estava nem aí e falou isso. Por quê? Porque um ameaçando o outro. No fim, minha opinião, Thiago, vão acabar todos no chão. Tanto o PSL, os que usaram laranja, que é o Luciano Bivar, o presidente do PSL, o ministro do Turismo, que também é do PSL, que até hoje eu não sei porque o Bolsonaro não o demite. Minha opinião é que ele não o demite, porque se ele cair, ele vai cair atirando e aí vai respingar muito no governo Bolsonaro e o Bolsonaro também vai acabar caindo, porque o pessoal do PSL sabe o que ele fez. O PSL vai para a oposição e o Bolsonaro só vai ter duas opções. Ou ele faz o que os olavistas, a ala de Olavo de Carvalho está pedindo e radicaliza, usa esses militares todos e tenta impor uma ditadura. E aí eu acho que ele vai fracassar retumbantemente, vai fracassar muito, vai ser o maior fracasso da vida dele, ele vai acabar preso, ou ele vai sofrer um impeachment, ou ele vai renunciar antes de sofrer impeachment para não perder os direitos políticos, ou para talvez fazer um acordo de não ser preso. O fim do Bolsonaro vai ser triste e não vai ser um fim assim agradável. Os livros de história vão mostrar o governo Bolsonaro como uma parte das trevas da história do Brasil, quando os bandidos realmente tomaram o poder e eles começaram a brigar pelo dinheiro, porque a briga toda começou por causa de R$500 bilhão do fundo partidário. Essa é a briga da direita. E por fora corre o João Dória, que sempre que ele pode ele joga um pouquinho de gasolina na fogueira. Por fora, do outro lado, corre o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, que sempre que pode joga um pouquinho de gasolina na fogueira. E nessa fogueira aí, nesse fogaréu dessa guerra da direita, tem o Rodrigo Maia com uma tonelada de gasolina prontinho para soltar uma explosão, que é essa CPI das fake news. E a CPI das fake news vai andar sim. A CPI das fake news não teve reunião na semana passada, não teve reunião nessa semana. O presidente da CPI das fake news estava na Rússia, estudando com o governo russo como é que as fake news se proliferam, como é que são criadas, todo esse esquema. Por quê? Porque deputados e senadores, eles não têm conhecimento técnico. Eu, Thiago, tenho, porque eu trabalho com internet faz muito tempo, com programação e tudo. Mas um deputado, um senador comum não tem conhecimento técnico. Então eles estão estudando para terem esse conhecimento técnico. Por isso que convidaram muita gente especialista e aí eles vão para cima e quando eles forem, vão passar como um trator pelo Bolsonaro. É bom esperar. Quem esperar vai ver. Nós não estivemos na posse do Bolsonaro. Não estivemos, eu não estive, você eu tenho certeza que não esteve, mas nós estaremos lá de vermelho comemorando o impeachment dele. E não vai demorar muito. Não vai demorar bem menos do que você imagina. Então quem está desanimado, anime-se. Vai dar tudo certo. Falou.